Alunos, é, sejam bem-vindos aí à nossa última aula de saúde e segurança no trabalho para vocês que estão fazendo o curso de técnico em edificações. É, Antes da gente dar início à última aula, eu queria fazer algumas considerações. Primeiramente, eu queria agradecer aí a participação de todos quanto a presença, né, na disciplina, tá? Quanto ao interesse que vocês demonstraram em relação à disciplina. Muitos se enganam, aqueles que pensam que segurança do trabalho não está envolvido com o curso de técnico em edificações. Muito pelo contrário, eu acho que é uma disciplina que está muito envolvida com o que vocês estão pretendendo com esse curso, tá? Pois como eu já disse em vários das nossas aulas, né? Seja elas lives ou essas videoaulas gravadas aqui, que vocês podem ser os responsáveis direto de trabalhadores e vocês são as pessoas que muitas vezes irão de uma forma mais efetiva cuidar da saúde e segurança dessas pessoas que estão diretamente subordinadas a vocês dentro daquilo que vocês irão fazer na área de técnico e edificações, tá? Como eu disse para vocês, a nossa disciplina, eu não repito ninguém, desde que não estoure as faltas, tá? E tem que entregar uma atividade final, porque isso faz parte da grade curricular da escola, né? Então, assim, quem não entregar também não vai passar nessa matéria de saúde e segurança. E quem estourar em falta também. E as faltas elas se fazem pela falta da entrega dos trabalhos das videoaulas que eu solicitei para vocês. As videoaulas que nós realizamos ao vivo, essas aí a gente deu a presença por quem estava participando das lives. Agora essas que foram gravadas, umas por conta de problemas dos meus equipamentos e essas três últimas por conta desse compromisso que eu falei para vocês do inglês que eu estou fazendo. Então é isso, tá, galera? Então queria deixar aqui meu canal aberto, tá? O que vocês precisarem da gente, a gente tá disponível para ajudar, para tirar dúvidas. E é isso aí, tá bom? Ainda se trata, agora vamos entrar aqui na matéria, tá? Falando dessa parte da disciplina de saúde e segurança, que é a higiene ocupacional. A gente falou dos agentes físicos, tá? Aí tratamos de ruído, tratamos de calor, né? Tem outros riscos, né? Tem risco de vibração, risco de radiação ionizante e não ionizante, mas eu não queria entrar nesses outros riscos, que eu acho que é algo que não vai agregar no dia a dia de vocês dentro dessa área da construção civil. Então eu quis focar nesses mais famosos, vamos falar assim, que é ruído, calor. Mas a gente tem vibração, como eu disse, a gente tem vibração, tem radiação ionizante, enfim, então tem outros riscos físicos que a gente não abordou aqui, tá? E tem os riscos biológicos, que eu também não quis entrar no mérito da abordagem, pelo fato do reconhecimento
ser muito qualitativo, tá? Então, mas é importante, tá? A questão do reconhecimento do risco biológico, bactérias, fungos, vírus, parasitas, mas eu queria destacar para vocês os mais não é famosos, mas é os mais praticáveis dentro da área de higiene ocupacional. E um dos mais praticáveis é o risco químico, né? O agente químico, como queiram, tá? Que, que é um risco que proporciona muito problema, tá? Proporciona muita doença no trabalhador e, e muitas vezes dentro de um processo produtivo, é, a exposição, ou desculpa, a exposição não, a utilização de agentes químicos ou de produtos químicos, ela é indispensável para uma organização. E então tem a manipulação, tem o contato do trabalhador com esses produtos. E basta nós da área de saúde e segurança, e vocês muitas vezes na área de edificações, ter a noção de reconhecer esse risco e tentar propor algo para que o trabalhador não adoeça, perdão. Senão vocês vão ter que pagar o adicional de insalubridade para esse trabalhador, tá? Lembrando que, lembrando que adicional de insalubridade não é um benefício. Adicional de insalubridade é um pagamento compensatório por conta que o trabalhador está adoecendo por conta da exposição a um determinado agente. Então, volto a repetir o que eu disse, se eu não me engano, na aula passada, se tratando de calor, se eu não me engano, ou de ruído. Esqueçam, tirem isso da cabeça de vocês ou da cabeça do trabalhador, que é vantagem receber o adicional de insalubridade. Não é, não é. Volto a repetir. Adicional de insalubridade é uma compensação monetária que a empresa muito paga por é uma obrigatoriedade para o trabalhador que está adoecendo em detrimento de um trabalho, em detrimento do seu ganha-pão ali, ou do ganha-pão do empregador, né? Então, não é uma vantagem, é uma desvantagem, tá? É muito melhor a gente trabalhar num ambiente salubre e não ganhar nada, porque se eu trabalhar num ambiente salubre, eu não vou ficar doente, do que eu trabalhar num ambiente insalubre. Ah, mas eu trabalho num ambiente insalubre e não queria e quero ganhar. Calma, é muito melhor se eu deixar de transformar o seu ambiente no ambiente, transformá-lo num ambiente salubre, do que eu ter que pagar um adicional de salubridade. Porque às vezes a sensibilidade a algum determinado agente, ele é diferente de uma pessoa para outra. Então, para uma pessoa que de repente leva, sei lá, anos para realmente adoecer a uma determinada exposição ao agente, tem gente que com muito menos fica doente, né? E morre. Então tirem isso da cabeça de vocês ou de sei lá quem que seja, de que adicional de insalubridade é um benefício, não é um benefício, tá? Falando de química, tá, gente? De agentes químicos, é, dentro do conceito legal de exposição a agente químico, a gente trata, né? Tudo que se trata de atividades e operações que podem ser insalubres, ela está determinada na NR15. E na NR15, o anexo que trata de produtos químicos é o anexo 11.
tá? E nesse anexo 11, tá? Ela determina alguns parâmetros em relação à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Lembrando que dentro do cenário de higiene ocupacional, né, essas são as quatro, desculpa, são as quatro linhas de ação quando a gente trata de perigos e riscos envolvendo agentes ambientais, tá? Então tem a antecipação, depois o reconhecimento do agente, a avaliação do agente, né? E as medidas de controle, se eles estão acima ou abaixo dos limites de tolerância, principalmente os que estão perto ou acima do limite de tolerância, eu vou ter que fazer um controle em relação à exposição dessas pessoas, tá? Então, nesse parágrafo aqui, a gente fala o seguinte: nas atividades às quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância. Falamos de limite de tolerância quando a gente falou de ruído. Falamos de limite de tolerância quando falamos de calor. Estamos falando de limite de tolerância falando de agentes químicos. Ou seja, num contexto legal dentro da segurança do trabalho, limite de tolerância é aquele limite máximo que o trabalhador pode estar sem as devidas proteções, tá? Então, essa é a caracterização de limite de tolerância. Essa é a caracterização. Ou seja, é o limite máximo aonde o trabalhador pode estar exposto, tá? E no caso de agentes químicos, tá? Os agentes que constam no quadro 1 do anexo 11, tá? Lá tem os seus limites de tolerância, cada um deles ali, ok? A coluna que trata de a gente vai agora, vamos. Eu ia ler esse parágrafo do slide, mas a gente vai tratar coluna por coluna aqui no quadro 1, tá? O quadro 1 ele é muito extenso. Como é que, da onde foi tirado esse quadro 1, como é que funciona e tal. Lá em 1978, quando a ANR foi nasceu as NRs, né, as normas de segurança, o, o a NR15, né, que é de atividades e operações insalubres, eles no anexo 11, né, que fala de produtos químicos, eles tiraram esse quadro 1 de uma norma americana chamada a CGIH. É um órgão americano que ocupa do trabalho, é um órgão que está diretamente envolvido às questões do trabalho, tá? Que trata só de agentes químicos. Então a CGH é uma agência, tá? Que reconhece os agentes químicos industriais, vamos falar assim, que o trabalhador de uma certa forma manipula, e ele determina os limites de tolerância para cada desses agentes, tá? Só para vocês terem ideia, a CGH ela é atualizada todos os anos. E esse quadro 1 foi tirado da ACGH de 1976. Ou seja, ela tem mais de 40 anos aí que está desatualizada e até hoje é essa aqui, tá? Então, para caracterização de agentes insalubres, quando se fala de produto químico, é o quadro 1. Apesar que há um parágrafo na NR15 que fala o seguinte, que se você não encontrar o agente no quadro 1, você pode consultar
outras literaturas. E essa outra literatura que a ANR cita é a CGH. Então, se porventura o seu agente químico lá, produto químico que vocês anteciparam e reconheceram, tipo, pô, será que esse produto aqui está fazendo mal para o trabalhador ou não? Vamos consultar a ANR para ver se tem limite de tolerância. Consultou o quadro 1 inteiro, não encontrou nada desse produto. O que a ANR sugere que você faça? Procure outra literatura. Então você vai lá na CGH de 2020, por exemplo. Pá, achei o produto. Ah, qual é o limite de tolerância? X. Opa, então isso é válido, tá? Caso vocês não encontrem o agente no quadro 1 da NR15. Você pode consultar outras literaturas e essa outra literatura é a CGH, a qual esse quadro 1 foi baseado, só que de 1976, nós estamos em 2020, né? 42 anos depois aí, ainda a gente usa o mesmo quadro, tá? De agentes, tá certo? Então, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Vamos lá. Esse primeiro quadro aqui, ó. Esse primeiro quadro aqui, ele fala dos agentes, tá? São os agentes, então são os produtos químicos ou as composições químicas, tá? Que está nessa primeira, sei lá, lacuna, coluna, vamos chamar de coluna. Essa primeira coluna aqui que eu fiz a anotação, tá? Beleza. Depois, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Aí, beleza. Depois, essa segunda coluna aqui é o que a gente chama de valor teto. A gente vai tratar no slide abaixo que é valor teto, mas só para explanar rápido para vocês. Se eu tiver algum agente anotado nessa coluna, ele vai ter que ter um maisinho, igual tá vendo esse maisinho aqui, ó, de absorção pela pele, tá? Se esse produto tivesse o valor teto, ele teria um maisinho aqui também, tá? Quando tiver esse maisinho aqui em algum desses agentes, tá? Em algum desses agentes aqui, a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar porque é algo com uma certa relevância, tá? Mas aí nos próximos slides a gente vai tratar sobre esse assunto, tá? Deixa eu apagar aqui, tá, gente, para não me atrapalhar. Beleza, beleza, beleza. Essa coluna depois do valor teto, que é a absorção pela pele, ela entende o quê? Porque assim, a maioria, os produtos químicos para serem determinados como insalubres, eles só podem ser absorvidos pelas vias respiratórias, tá? A NR não caracteriza a insalubridade por contato pela pele ou por ingestão, ou seja, o cara tomar aquele produto químico de alguma forma, tá? Mas por que então ela coloca a absorção pela pele? Porque, gente, a gente não pode esquecer que aqui não é só para caracterizar a insalubridade. Na verdade, era até melhor se não precisasse pagar a insalubridade. Mas o valor teto está aqui por quê? Desculpa, a absorção pela pele. Porque se aquele produto cair na pele, ele pode causar uma doença grave no trabalhador. Então, se tiver esse maisinho, como está aqui marcando, ó, da absorção pela pele, como esse exemplo aqui, do
acetato de Celossolve, acetato de Celossolve, ele está marcando ali o valor teto. Desculpa, o valor teto não, a absorção pela pele. Então, se ele está marcado ali que é a absorção pela pele, se o trabalhador tiver contato a esse produto, tem que proteger a pele dele de alguma forma. Usar uma luva, um mangote, um Tyvek, sei lá. De alguma forma eu tenho que evitar que esse produto, o acetato de Celossolve, caia em contato com a pele desse trabalhador. Tá? Depois nós temos a coluna aqui, ó, de ppm e miligramas por metro cúbico. Qual é a diferença de um e de outro? Existem, se faz muito estudo de quantificação desse produto, ou em ppm ou em miligramas por metros cúbicos. Então tem produto químico que eu não consigo quantificá-lo através de ppm. Então eu vou quantificá-lo através de miligramas por metros cúbicos. Porém, tem produtos, como o acetato aqui de Celossolve, eu consigo quantificá-lo tanto em ppm quanto em miligramas por metros cúbicos. Tá? ppm, para quem deve estar se perguntando, o que é ppm? São partes por milhão. Então imagine assim, você tem 1 milhão de gotículas. 1 milhão de gotículas, tá? 1 milhão. Então imagine várias gotículas de água, a gotícula que você quiser imaginar, várias bolinhas. Eu tenho 1 milhão dessas bolinhas, tá? Eu posso estar exposto, no caso, vamos usar o acetato de Celossolve de novo, a 78 bolinhas. Então eu tenho 1 milhão de bolinhas aqui e eu tenho 78 bolinhas de acetato de Celossolve. Esse é o limite de tolerância para 48 horas trabalhadas. Então aqui eu estou respirando esse 1 milhão de gotículas aqui. Nesse 1 milhão, se eu tiver 78 gotículas de acetato de Celossolve, eu posso respirar sem proteção, que não vai me fazer mal nenhum. Agora, se passar desse valor, aí, ou seja, valor máximo ou valor teto que a gente vai discutir, esse é o problema, tá? Então, é uma definição simplória que eu coloquei do que é partes por milhão, tá? Então é só para vocês entenderem qual é o conceito do ppm, partes por milhão. Então, eu tenho 1 milhão e 78 dessa parte é o que eu posso respirar de acetato de Celossolve. Se eu tiver uma parte maior do que essa dentro desse 1 milhão, tá? Eu tô respirando acima do limite de tolerância e isso pode causar, sem proteção, obviamente, pode causar um mal para a saúde do trabalhador, tá? E essa última coluna aqui, que fala de grau de insalubridade, é o grau de pagamento que eu tenho que pagar para o trabalhador se ele tiver exposto ao agente sem proteção. Então vamos usar o acetato de Celossolve. Então, se eu tiver exposto ao acetato de Celossolve maior do que 78 ppm ou maior que 420 gramas por metro cúbico, miligramas, perdão, por metros cúbicos, o grau de insalubridade que eu tenho que pagar para esse trabalhador é grau médio. Lembrando que o adicional de insalubridade é 10, 20 ou 40%. Então o 10 é mínimo, o 20 é o médio e o 40 é o máximo.
Então, no caso do acetato de Celossolve, se ele tiver exposto a uma parte por milhão maior que 78 ou maior que 420 miligramas por metros cúbicos, eu tenho que pagar 20% do salário bruto desse cara, tá? Volto a repetir para vocês a questão do pagamento de insalubridade não ser um benefício, tá? O adicional de insalubridade é uma compensação por você estar exposto a esses agentes, ok? Acho que por enquanto até aí, beleza, né? Então vamos para o próximo slide. Tratando das colunas, né? Esse slide trata da absorção pela pele. Foi a que eu explanei no slide anterior. Mas, né, entrando aqui no mérito, tá? Absorção pela pele, quando temos um resultado onde o limite de tolerância não foi ultrapassado, não significa especificamente que o trabalhador está protegido. Afinal, essa substância poderá ter também uma característica que é ser absorvida pela pele. Neste caso, para absorção pela pele, a avaliação é qualitativa. No caso de absorção pela pele, o trabalhador precisa ser protegido. Mas para pagamento de insalubridade, só é válido a absorção por vias respiratórias. Foi o que eu falei para vocês. Por mais que tenha essa sinalização de que esse produto é absorvido pela pele, eu para fins de pagamento só é válido se for através da inalação desse produto. Caso contrário, o trabalhador por contato apenas não tem direito ao adicional de insalubridade, tá? O que eu queria destacar, acho que vocês já devem ter ouvido eu falar muitas vezes de avaliação qualitativa, quantitativa. E o que é uma avaliação qualitativa e uma avaliação quantitativa? Quando eu falo de uma avaliação qualitativa, na verdade eu estou qualificando o produto, ou seja, é só uma avaliação visual. Então, por exemplo, dentro do conceito de higiene ocupacional, a antecipação e o reconhecimento do produto químico é uma avaliação qualitativa, porque eu estou qualificando aquele produto, tá? É algo que eu estou vendo, enxergando. Então, dentro de um conceito de higiene ocupacional, essas são as avaliações qualitativas. E quando que é uma avaliação quantitativa? É na hora que eu faço a avaliação, ou seja, quanto aquele produto o trabalhador está exposto. E de que forma que eu faço uma avaliação quantitativa de produtos químicos. Então, por exemplo, no ruído eu mostrei para vocês que para medir o ruído nós usamos o dosímetro. Mostrei para vocês que no calor a gente usa o medidor de estresse térmico, que é aquele aparelhão que eu mostrei na foto, que tem o termômetro de globo, o termômetro de mercúrio e o termômetro de bulbo seco, úmido, não lembro agora, me fugiu qual que é aquele copinho de plástico que vai água dentro. Deve ser úmido, né? Vai água dentro, umidade, né? Não sei. Agora me fugiu. E de avaliação química, a gente tem hoje, né, como eu falei para vocês, as coisas estão muito mais modernas, né? Antigamente eles tinham o tubo colorimétrico, tá? Que colocava no trabalhador e aquele tubo colorimétrico, ele em contato com aquele gás ou com aquele vapor ou com aquela neblina
daquele produto químico, ele mudava de cor. E a cor caracterizava o limite de tolerância. Então, se tivesse. Eu vou chutar aqui, tá? Eu nunca usei esse equipamento, então eu não sei precisar para vocês. Vamos chutar. Se é verde, tá abaixo do limite de tolerância. Se der amarelo, tá dentro do nível de ação. E se der vermelho, tá acima do limite de tolerância. Então, a gente caracterizava por isso. Então, assim, o cara colocava esse tubo colorimétrico na lapela e trabalhava normal. Aí, dependendo da cor que dava, a gente caracterizava se estava abaixo, se estava no limite ou se estava acima do limite de tolerância. Hoje em dia, as coisas estão mais modernas e hoje então a gente tem as bombas gravimétricas que simulam a respiração do trabalhador e dependendo do produto ele vai é um equipamento que ele simula a respiração do trabalhador, então ele puxa o ar, então ele fica o tempo todo puxando o ar. Na verdade, a gente fala que simula a respiração, mas ele não res, inspira e respira, não. Ele só inspira, digamos assim. Então ele só puxa o ar, tá? E aí ele é um equipamento que você coloca ele na cintura, tal, e regula a vazão, porque cada produto químico tem uma vazão. Desculpa. Essa vazão quem determina é o laboratório. Então eu vou avaliar o acetato de Selossolve. Então o laboratório que fornece o cassete, que é onde vai cair o produto, tá? E esse cassete vai para o laboratório vai, faz todos os testes de reatividade e vai dar como se fosse um tubo colorimétrico, vai dar o resultado. Ó, o seu acetato de Selossolve para 8 horas trabalhadas deu, sei lá, 77 ppm. Qual o limite de tolerância do acetato de Selossolve? 78. Então tá abaixo do limite de tolerância. Não tá fazendo mal pro trabalhador, não precisa dar respirador, não precisa fazer nada, tá? Então, e isso se não for valor teto e nem ultrapassar o valor máximo, tá? Que a gente vai discutir mais pra frente isso. Então, mas a grosso modo é isso, tá? Então é essa bomba gravimétrica. Então eu tenho os cassetes, eu tenho os carvões ativados, tá? Isso vai depender do produto que eu estou exposto, tem as vazões. Então, esse eu não vou entrar no mérito, tá? E essa é a, a provinha final. Essa é a prova final. Escolham 3 produtos químicos dentro do quadro 1 ou da CGH. Escolham, façam uma pesquisa na internet que vocês querem. 3 produtos químicos. E mostrem para mim eu quero saber qual é a vazão de que você vai regular no equipamento, qual é a vazão que você vai regular no equipamento e quais são os limites de tolerância para esse produto, desses 3 produtos que vocês escolheram. Então, qual vai ser o trabalho final para vocês entregarem para mim, né? É escolher 3 produtos químicos ou no quadro 1 ou na CGH, tá? Aí fica a critério de vocês. Só que eu quero que vocês escolham 3. Desses 3, eu quero saber o limite de tolerância, tá? Se ele é em ppm, se é em miligramas, são os dois, tá? Qual é a vazão? Se eu for fazer uma avaliação usando uma bomba gravimétrica, qual é a vazão que eu tenho que usar para esses 3 produtos que vocês escolheram, tá? E se esses produtos se é valor teto ou qual é o valor máximo? Mas professor, o que que é isso? Então tem que assistir a aula toda para vocês saberem qual é o que é valor teto e o que que é valor máximo, tá? E isso eu quero também no trabalho final, com o nome de vocês, bonitinho, turma, tudo certinho, tá?
É fácil, é só pesquisar, tá na internet aí, tá. Só que eu quero belezinha. Se é para fazer o copo cola, faz um copo cola padrão, porque depois nós vamos ver quem fez e quem não fez. Beleza, rapaziada? Então é isso, tá? Então essa é a absorção pela pele, ok? Agora nós vamos para valor teto. Então agora a gente vai tratar, né, o que é o valor teto e se aqueles três produtos que vocês vão apresentar para mim no trabalho, se eles têm esse valor teto intrínseco a eles, tá? Então vamos lá. O valor teto é aquele que em nenhum momento do trabalho o limite pode ser ultrapassado. Ou seja, se você fez uma avaliação durante 8 horas, em nenhum momento desse período pode ser ultrapassado. Podemos dizer, tá, vai usar um exemplo agora, tá? Podemos dizer que o álcool clorídrico tem um valor teto de 4 ppm e um limite de tolerância também de 4 ppm. Logo, esse valor teto não deve ser ultrapassado em nenhum momento da jornada e nem na média, sob penado ambiente ser considerado insalubre. Gente, esse é um texto da ANR que foi reportado para cá, mas o que ele quer dizer isso? Quando eu faço uma avaliação química, eu tenho que fazer para a jornada toda de trabalho do cara, tá? Eu tenho que fazer para as 8 horas de trabalho. Então pode ocorrer nessa jornada de 8 horas que oscile. Tem hora que o produto tá, o cara tá mais exposto ao produto, outra hora menos exposto, tá? Ela oscila, tá? E quando eu falo de valor teto, é o teto, ele não pode ultrapassar. Se na minha jornada, em algum momento ele ultrapassou esse valor teto, isso quer dizer risco grave iminente para o trabalhador, ou seja, tem que pagar adicional de insalubridade independente do tempo de exposição a esse agente. Nossa, professor, mas o tempo de exposição. Então vamos falar do ácido clorídrico, né? Que vocês podem ver aqui, ó. Quando tiver esse maisinho aqui, ó, nessa coluna, valor teto, quer dizer que esse produto aqui, né, no caso o ácido clorídrico, tá? Ou seja, se eu trabalhador estou exposto ao ácido clorídrico, tá? Eu trabalho numa área tal e eu tenho exposição a isso. A minha exposição, sei lá, 90% da jornada é abaixo do limite de tolerância. Só que chegou um momento, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, uma hora, que seja, tá? Seja, vamos pôr mais, que seja 30 segundos, vai, vamos pôr um valor pífio. Então eu tô na minha jornada aqui, então imagine aqui a minha jornada, né? Tá... Aqui é o valor teto, minha mão aqui é o valor teto. A jornada, tô trabalhando, tô trabalhando. Pum, passou. 30 segundos. Continua abaixo. Eu tenho que pagar insalubridade pro cara. Professor, eu protejo o cara. Mesmo com proteção, se passar o valor teto, não descaracteriza o pagamento de adicional de insalubridade. Por isso que quando vocês identificarem um risco que tem valor teto, a avaliação tem que ser muito bem feita, porque senão você vai ter que pagar a insalubridade pro cara. Mas professor, se acontecer de vazar, para eu não pagar a insalubridade pro cara, o que eu tenho que fazer? Você tem que encontrar uma forma que esse pico de 30 segundos não aconteça.
Porque mesmo com proteção individual, ele passou o limite teto. E a norma fala, limite teto. Em nenhum momento da jornada isso pode ser ultrapassado. Em nenhum momento. Mesmo com proteção, em nenhum momento isso pode ser ultrapassado. Ultrapassou, tem que pagar insalubridade pro cara. Na verdade, não tem que pagar insalubridade, a norma fala, mas assim, gente, vamos esquecer por um momento essa questão de pagamento de adicional. Vamos falar do trabalhador. É a vida do trabalhador, desculpa, é a saúde do trabalhador que está envolvida, tá? Imagine vocês 30 segundos por dia ultrapassando o limite teto, o valor teto. O cara vai adoecer muito rápido. Vai adoecer muito rápido e pode morrer muito rápido, tá? Então volto a repetir o que eu falei para vocês lá atrás. Se coloquem no lugar das pessoas. Tenham empatia pelas pessoas. Pense assim que quando você pedir para alguém fazer uma atividade, e aí você se pergunta assim: eu colocaria meu filho para fazer aquela atividade? Eu colocaria minha esposa para fazer aquela atividade? Eu colocaria não, a sogra acho que eu colocaria. Tô brincando, galera. Mas é sério agora, sabe, você tem que falar, não colocaria nenhum ente mesmo. Então, se você não coloca nenhum ente seu, por que você vai colocar o ente dos outros para trabalhar, né? Então, assim, é um valor que a gente tem que ter essa questão da saúde e segurança, você entendeu? Se faz essa pergunta, acho que às vezes o que falta para as pessoas que muitas vezes que comandam, que dão ordens, é ter esse raciocínio, tipo assim, eu colocaria meu filho, eu colocaria minha mãe, meu pai, algum ente querido meu naquilo que eu tô mandando aquele cara fazer? Olha, do jeito que tá ali, tá seguro, não, comandava um ente meu fazer aquilo. Pá, então pode ir sossegado, que não tem risco. Agora, se você analisa a atividade e fala assim, eu acho que eu não colocaria meus entes ali não, tá? E por que você tá mandando os entes dos outros fazerem, seu cabaço? Então, gente, é se colocar no lugar das pessoas, tá? Então, assim, esse é o conceito do valor teto. Então, em nenhum momento da jornada ele pode ultrapassar esse valor teto aqui, tá? Esse é o conceito e vocês tendo esse conceito muito bem definido, né, na cachola de vocês, vai ficar mais fácil o reconhecimento e avaliação desses agentes aí, tá? Agora o valor máximo. Lembra que eu falei para vocês que tem o valor teto e o valor máximo. O valor teto a gente acabou de passar, agora é o valor máximo. Entrando no valor máximo, apontaremos a diferença entre ele e o valor teto que define a NR15. Basicamente, a diferença é que nem todas as substâncias têm valor teto. Ou seja, se naquela coluna valor teto não tem o maisinho, quer dizer que aquela substância não tem valor teto. Até aí, beleza, né? Mas podemos dizer que todas as substâncias do anexo 11 têm valor máximo. Ou seja, em uma média de 8 horas de avaliação, os valores podem ultrapassar o limite de tolerância. Porém, em nenhum momento o valor máximo. Segundo a NR15, se ultrapassado, será considerado risco grave iminente e eu tenho que pagar a insalubridade pro cara. Então, qual é a diferença de valor máximo e de valor teto? Então, valor teto, em nenhum momento da jornada eu posso ultrapassar esse limite, tá? Então, essa é a definição do valor teto. Já quando não tem assinalado o valor teto naquele produto químico, tá? Ele tem um limite de tolerância.
Porém, numa jornada, então vamos dizer que agora esse aqui é o limite de tolerância, que não é o valor teto, esse aqui é o limite de tolerância. Então vamos usar o acetato de Celossolve, tá? Que é de 78 ppm. Então vamos dizer que aqui é 78 ppm, tá certo? Então vamos lá. Então eu estou na minha jornada de trabalho, pá, tá tudo abaixo de 78 aqui. Opa, passei 78. Pá, continuei. Passei 78. Pá, continuei. Passei 78. Pá, continuei. Será que essa passagem de 78 tá fazendo mal ou não pro trabalhador? Aí que tá. Se essa ultrapassagem não ultrapassar o valor máximo, beleza. Se eu proteger o trabalhador, eu não preciso pagar insalubridade e não é considerado risco grave iminente. Não é. Agora, se na minha jornada ele passar o limite de tolerância e passar o valor máximo, aí é considerado risco grave iminente. Na verdade, eu não tenho nem que pagar adicional de insalubridade. Eu tenho que paralisar a atividade. Parar a atividade. Ah, mas eu estou dando EPI. Não, aí tudo bem. Com EPI, mesmo com EPI, se passar o valor máximo, também não pode. Então tem que paralisar a atividade e fazer que esse valor ele caia para baixo do valor máximo. Ele pode estar um pouquinho acima do limite de tolerância. Porém, ele não pode ultrapassar o valor máximo. Então, se ele passar o valor máximo, tem que parar a atividade. Ela é considerada grave eminente. Então, tem que parar. Por quê? Porque eu estou adoecendo o trabalhador naquele momento. Naquele momento. Tá? Então, se passar do limite de tolerância, ainda dá para a gente discutir o pagamento de insalubridade, né, fornecendo EPI pro cara, tudo isso aí. Agora, ultrapassou o valor máximo, aí, meu camarada, esquece. E como é que eu faço para saber se eu passei ou não passei do valor máximo, tá? Tem uma formulazinha que a NR determina pra gente. Então, como é que é feito o cálculo, tá? Então, o valor máximo é o limite de tolerância vezes o fator de desvio. E o fator de desvio eu encontro aqui nesse quadro 2 também da NR15, tá? Lá do anexo 11. Esse quadro 2 ele coloca lá: se o meu ppm, o meu miligrama por metros cúbicos, der de 0 a 1, o meu fator de desvio é 3. Então eu vou ter que fazer o limite de tolerância vezes 3. Se o meu limite de tolerância for de 1 a 10, eu tenho que multiplicar por 2. De 10 a 100 por 1,5, de 100 a 1000 por 1,25 e acima de 1000 por 1,1, tá? Então, esse é a tabela que a gente vai encontrar o valor de desvio. Então, vamos levar em consideração, vou passar pro slide aqui, ó. Então vejamos nessa imagem aqui, ó. Na imagem abaixo, veja que o ácido acético tem um limite de 8 ppm. Então, como vocês podem ver aqui, tá? Eu tenho um limite de tolerância, o ácido acético, de 8 ppm. Não tem valor teto, mas ele tem o que a gente chama de valor máximo. Então, todos esses produtos aqui, ó, tá vendo, ó? Esse, ó, nenhum dessa que a gente tá vendo aqui, ó, o único que tem valor teto
é o ácido clorídrico. O resto da coluna aqui, ó, nenhum tem é, valor teto, tá? Então, baseado, né, no slide anterior, como que vai ser calculado aqui? Então, o valor máximo, tá? O valor máximo é o limite de tolerância vezes o fator de desvio. Então, o que a gente encontrou lá foi 8 ppm, certo? Então, no quadro 2, de 0 a 1, eu multiplico por 3. De 1 a 10, eu multiplico por 2. Então, é 8. Então, tá de 1 a 10 é 8, então eu multiplico por 2. Então, 8 vezes 2 é igual a 16 ppm. Então, a esse produto que a gente viu no slide passado, se eu passar 9 ppm, 10 ppm, 11, 12, 13, 14, 15, até 15 na minha jornada, só que essa ultrapassagem acima do limite de tolerância, aí que tá. É outra coisa que a gente tem que deixar claro para vocês. Ah, eu passo toda hora do limite de tolerância, mas eu não passei do valor máximo. Também tá errado. Porque senão vira festa. E o colaborador, o funcionário tá ficando doente também. Porque se ele já tem um limite de tolerância e eu tô ultrapassando ele várias vezes na jornada, então eu não tô respeitando o limite de tolerância. Não precisa ter limite de tolerância. Eu coloco 16 ppm lá e tá tudo certo. Não. Eu só posso ultrapassar por uma jornada de 8 horas 3 vezes, ou seja, é 8 ppm, 12, 14, 11, 3 vezes e num espaço entre um e outro maior do que 60 minutos. Então vamos supor, 12, daqui meia hora, 14, opa, já está errado. Já é insalubre, tem que pagar insalubridade pro cara ou tem que proteger o trabalhador. Vocês estão entendendo? Agora, 12. 60 minutos depois, 63, 64, 70, 80 minutos. 14. Uma hora, 2 horas, 3 horas, até 15. Beleza. Eu não preciso pagar adicional de insalubridade. Eu tenho que proteger o trabalhador e não é considerado risco grave iminente. É isso. Basicamente é isso. Tá, galera? Então, assim a gente termina essa aula de higiene ocupacional. Confesso para vocês que foi uma aula extremamente básica, mas já dá para dar uma noção. É importante que vocês tenham essa noção, tá? Porque para segurança do trabalho, cada item desse a gente aprofunda. A gente aprofunda em ppm, a gente aprofunda em miligrama de metro cúbico, a gente aprofunda em absorção pela pele, a gente aprofunda em valor teto, valor máximo. A gente mergulha em cada um desses itens aí. Aqui foi só uma explanação básica, porém importante, didática, em relação à exposição a produtos químicos, tá? Vou reiterar o que eu falei no começo, tá? Foi um prazer dar aula para vocês. Vocês foram a minha primeira turma aí de edificações e fiquei bastante satisfeito, principalmente por não ser uma matéria que está diretamente ligada à atividade de vocês. Então eu sei quanto é difícil às vezes acompanhar, o quanto é chato, né? Porque vocês estão lá para aprender
fundamentos para serem bons técnicos em edificações, né? Mas o que tem a ver segurança do trabalho com isso? Eu acho que tem bastante coisa a ver, tá? Acho que é importante, é uma disciplina que eu, no meu ver, tinha que ter mesmo na técnica de edificações. Mas foi o básico do básico de segurança. E eu acho que esse básico vai dar um bom norte para vocês. Primeiro, se vocês levarem a segurança como um valor. Aí, meu irmão, aí a obra que vocês estiverem envolvida, com certeza não vai ter acidente nem doença. Por quê? Porque vocês estão levando isso como um valor. E é isso, rapaziada. Foi um prazer. Prazo máximo para entregar o trabalho é até dia 28, tá? Cai numa segunda-feira até o dia 28. Então vocês têm aí de quinta-feira ou até o dia que vocês estão assistindo isso aí pela primeira vez. No dia que lançar lá no Classroom e até dia 28 para entregar o trabalho. Trabalho simples, é só escolher 3 produtos químicos, tá? Do quadro 1 da CGH. Qual é a vazão que vocês têm que regular a bomba gravimétrica que faz a avaliação química, tá? Se é 1 litro, 2 litros por minuto, meio litro por minuto, 5 litros por minuto. Vocês vão ter que descobrir. Se é essa, eu acho que essa aí de tudo é a parte mais complicada, mas não podia ser tão fácil também, né? E se esses produtos se tem valor teto e se não tem, qual é o valor máximo, tá? Aí vocês vão ter que usar essa fórmula aí de limite de tolerância vezes fator de desvio. E é isso, galera. Obrigado. Estou à disposição. Deus abençoe. Espero que vocês tenham aí um excelente final de ano aí, né? Nós estamos em setembro. E vocês tenham um excelente final de ano. Que todo o ano que vem tudo volte ao normal, se Deus quiser. E espero encontrá-los aí na estrada da vida aí, trabalhando como técnico de edificações ou algo que interaja com essa matéria aí. Beleza? Obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Não desistam, tá? Continuem nessa pegada, porque se vocês estão aqui estudando, é porque vocês querem dar um upgrade na vida pessoal, financeira, profissional de vocês. E isso, cara, ainda mais no tempo que a gente está passando, se vocês conseguirem, vai ser uma puta superação. Beleza? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis, obrigado, até mais.